nunca se sabe. Sim. Sim, aqui você vai encontrar todos os sabores asiáticos. Acho que isso é preconceituoso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Irmã da Mariana. O vídeo de hoje foi muito pedido por vocês em um outro vídeo que a gente fez sobre as primeiras impressões do Canadá. Se você ainda não conferiu esse vídeo, ele estará aqui nos cards e na descrição para você ir lá assistir. Então a gente trouxe 3 coisas que a gente esperava ser de um jeito e quando chegou de fato no Canadá, foi um pouco diferente. A primeira coisa então é que o Canadá só faz frio. Muita gente acha que no Canadá só faz frio, mas a Tânia pode atestar já, né, Tânia? Que você veio aqui 2 vezes já, quer dizer, em 2 estações diferentes, as 2 primeiras vezes no verão e essa última vez agora no inverno. Então, vamos dizer que o verão é bem parecido com o verão do Brasil, só que é bem curto, né? Então a gente tem provavelmente assim umas 10 semanas que a gente pode falar que é verão mesmo, parecido com o do Brasil, que é bem quente. Por exemplo, semana passada e retrasada aqui tava uns 34 graus e é bem quente. Mas só que quando é inverno, o frio também é de verdade. É um frio completamente diferente do que tinha no Brasil. Então, não sei você, Tânia, mas eu esperava que quando eu chegasse aqui no inverno, que provavelmente eu não ia nem querer tomar banho nem nada, porque deve ser muito frio, não dá pra fazer nada. Mas eu não sei o que você achou, Tânia, quando você veio. Eu achei que foi bem frio, assim. Eu esperava um pouco menos, né, pelo que você já tinha me contado e tal. Mas só do fato de, não traga nenhum agasalho que não vai servir aqui, me assustou um pouco. Mas, no geral, assim, eu achei que foi bem tranquilo. Tipo, a gente não andava muito fora, então o que era mais difícil é o vento nos olhos, assim, de você não conseguir olhar direito pra onde você tá indo, né? Porque tá muito frio e às vezes você começa a Nossa, chorar. mas você tá fazendo... Tá parecendo que tá muito ruim, assim. Vai ficar com medo. Não, mas é assustador, né? Mas depois que você passa o choque inicial, é bem tranquilo. E, tipo, eu acho que, assim, na minha experiência, pelo menos, o frio pra mim, a pior parte é levantar da cama e a outra parte é tomar banho. Só que lá, você levanta da cama, tá em temperatura ambiente, porque é tudo climatizado. E o chuveiro é quentinho, então não tem nenhum problema. E até você sair de casa, você já se preparou psicologicamente para sair. Então você só sai correndo, entra no carro e espera o calor voltar pro seu corpo. As partes mais difíceis do inverno, que é, por exemplo, a falta de luz solar, né? Quer dizer, tem sol todo dia, mas nem sempre é ensolarado, muitas vezes é nublado. Então, essa parte mais difícil, na verdade, do frio / inverno, né? Do Canadá, na minha opinião. Mas quando é verão, faz um calor bem interessante, na verdade. Muita gente vai, tipo, pra praia, né? Que tem as praias dos lagos e tal. E, por exemplo, se você não tiver ar-condicionado em casa, fica muito desconfortável sem ar-condicionado no verão. Então, é um verão de verdade. É intenso e curto. Agora o inverno é longo e intenso. Eu senti também que no verão o sol é bem ardido, assim. Então, um pouco de exposição no sol que você tem, você já fica queimado, fica todo ardido, como se tivesse ficado o dia inteiro no sol. Eu lembro até quando a gente foi passear na ilha, que eu tava tranquila, assim, e do nada minha perna tava toda vermelha. Fiquei com aquela marca de shorts por 2 anos. De tão forte que era, assim. Eu não tinha levado a sério esse sol. O segundo tópico, então, é sobre os canadenses em si, como eles se parecem, o físico deles, a aparência mesmo. Não sei vocês, né? Mas eu, por exemplo, quando eu pensava, vou pro Canadá e eu vou encontrar pessoas do Canadá, então, canadenses, né? Eu imaginava assim que todo mundo ia ter uma aparência mais
padrão europeu, né? Não sei, loiro. Mas quando eu cheguei aqui, na verdade, foi bem diferente, porque pelo menos na região de Toronto é muito multicultural. Então, se você pensa que esse é o típico canadense, né, que você vai encontrar aqui, talvez seja o quê? 25% das pessoas que eu conheço encaixariam nesse padrão. Então, é muito legal porque você fica exposto a muitas culturas diferentes e isso é muito interessante. É uma coisa que o Canadá é muito orgulhoso sobre. E você, Tânia, o que você achou quando você chegou aqui? Você tinha, assim, expectativa parecida com a minha? Sim, eu tinha essa expectativa de só encontrar pessoas loiras e tal. Quando eu fui a primeira vez, né, teve aquele campeonato mundial lá de lacrosse, então tinha muitas pessoas de outros países, e daí na universidade tinha um monte de gente loira, então pra mim aquilo era um padrão canadense, né? Mas conforme eu fui conhecendo mais e tal, fui vendo que a maioria das pessoas é bem diferente disso, é bem tipo Brasil mesmo, assim. Em um lugar tem gente loira, outro lugar tem gente negra, tem gente indiana, tem gente coreana, tem chinês. Mas não fiquem chocados. Se você vier pro Canadá e você vê uma pessoa asiática, não assuma que ele é japonês, porque provavelmente ele não é. Pode ser filipino, vietnamita, né? Nunca se sabe. Sim, aqui você vai encontrar todos os sabores asiáticos. Acho que isso é preconceituoso. O terceiro tópico, então, é sobre a hospitalidade canadense. A gente ouve muito falar sobre que eles são educados demais, são super receptivos, mas é um pouco diferente do que a gente espera, do que a gente está acostumado aqui no Brasil, por exemplo. Sim. Os canadenses têm essa fama, né, de serem muito educados, cordiais, polidos. Essa palavra existe? Sim. Tá. E que eles recebem muito bem o estrangeiro. E, na verdade, de certa forma, isso é 100% verdadeiro, porque esse país tem muito imigrante e, como imigrante eu mesma, eu acho que o Canadá faz um trabalho excelente recebendo os imigrantes aqui. Por outro lado, eu acho que no Brasil a gente faz um trabalho muito bom também recebendo os estrangeiros. E a hospitalidade é um pouco diferente. Por exemplo, aqui, quando você chega, todo mundo vai estar disposto a te ajudar. Eles vão te entregar assim, uma lista de recursos para você olhar, vão te ajudar. Você tá tudo bem com você? Você vai para esse lugar? Assim que você chega lá, tudo bem, né? Agora, no Brasil, é muito mais assim, onde que você vai? Peraí, eu vou te levar. Como que é o seu nome? Dá seu telefone, vamos lá, vou te ajudar e não sei o que, né? Então, eu acho assim, é aquele negócio que a gente fala que o brasileiro é mais acalorado e isso é verdade mesmo. Principalmente uma coisa que é bem característica, né? Que, tipo, você conhece um estrangeiro. Você acabou de mudar? Vai jantar lá em casa, então. Vem conhecer minha casa, fica aí com a gente. E isso não é muito comum por aí, né? Sim, não é tão comum. Na verdade, as pessoas vão achar que você é meio estranho se você fizer isso aqui. Então, eu acho que foi isso. Acho que essas expectativas versus realidade, as principais foram essas três, né? E uma coisa que eu queria frisar é que, é claro, quando a gente tá falando nisso, a gente tá generalizando. Eu tenho certeza que tem outros lugares no Canadá que talvez seja um pouco diferente, ou que... Não tô falando que no Canadá não tem gente grossa, não tem gente mal educada. Isso tem em qualquer lugar. Mas eu tô tentando, generalizar um pouco ao redor, assim, dessas expectativas da imagem que a gente tem, né? Antes de chegar no Canadá, das pessoas e o que a gente vai encontrar aqui mesmo. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. E a gente queria saber, deixa aqui nos comentários, sobre quais dessas expectativas que a gente falou você também tinha em relação ao Canadá. E não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e a gente se vê no próximo vídeo.